Então, questão de número 5 fala o seguinte: determine a diagonal AC do trapézio retângulo na figura a seguir, sabendo que as bases medem, respectivamente, 4 e 9 centímetros, e que o lado BC mede raiz de 34. Então, na sua apostila havia um trapézio retângulo, a base maior era 9, a base menor 4. Ele quer saber a distância da diagonal, no caso, AC. Então, traçamos AC, é o X que nós queremos achar. Só que se você traçar AC, e como eu sei que é um trapézio retângulo, nós podemos começar a dimensionar um triângulo retângulo. Correto? Reparem que se a base menor é 4, se eu reproduzir a base menor na base maior, eu separo a base maior em 2 pedaços. Um que mede 4, outro que mede 5 centímetros. Correto? De dimensionar esses elementos. E com isso, eu posso achar a altura do triângulo formado, no caso, a altura CM. E se você observar, eu crio vários triângulos retângulos. Então, CM ao quadrado mais 5 ao quadrado, que são catetos, é igual a raiz de 34 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. A raiz de 34 ao quadrado é só 34. Passando 25 para o segundo membro, ficaria o quê? MC ao quadrado é igual a 34 menos 25. MC ao quadrado igual a 9. MC, então, é raiz de 9, no caso, MC vale 3. Está na sua telinha. Então, MC é igual a 3. Por que eu achei MC ou CM? Tanto faz. Porque eu criei 2 triângulos retângulos em que o tamanho de MC é o mesmo tanto no triângulo retângulo da direita como da esquerda. O triângulo retângulo da esquerda, que X é o AC que eu quero achar, 4 é o tamanho de AM, que é um cateto, e o 5 que nós achamos é outro cateto. Então, aí, de novo, vamos traçar, no caso, o teorema de Pitágoras, que x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9 dá 25. Então, x quadrado igual a 25, né? X igual, então, a raiz de 5. Ou seja, então, o segmento AC, que é o valor de x, ele mede 5 centímetros. Então, vejam que, geralmente, você não vai ter um triângulo retângulo formado. Mas, utilizando dados, utilizando as figuras que nós já conhecemos um pouco, você pode transformá-la em um triângulo retângulo e, através disso, usar as propriedades vinculadas ao triângulo retângulo. Ok? Então, essa foi a questão de número 5. Agora, a questão de número 6. Atenção na questão de número 6, que ela cai muito em provinhas, de bolsa, etc. Tá? Ele fala o seguinte: um fio foi esticado entre as extremidades de 2 torres de transmissão. Então, havia 2 torres, situadas em terrenos planos. Uma torre tem 16 metros e outra torre tem 21 metros. Então, 16, ao total 21. E que a distância entre as 2 torres, de uma torre à outra, tem 12 metros. Qual a pergunta? Qual é o comprimento do fio? Qual é o tamanho do fio que eu usei para ligar uma torre até a outra? Repare que, até então, nós temos as 2 torres, 16 e 21, a distância de suas bases, que é 12 metros. Queremos achar o fio que liga uma torre à outra. No caso, ele colocou D. Fio. Só que nossa teoria envolve um triângulo retângulo. Eu tenho que formar um triângulo retângulo. Então, o que acontece? Eu projeto
na altura do 16 e do 21. Repare uma linha reta. Então, se de um lado 16, do também é 16. Figura 6, elas ambas são trapézios retângulos. Pode ver que esses dois postes, né, essas duas torres, elas fazem com o chão ângulos retos. Então, tem 90 graus de um lado e do outro. Ou se são dois triângulos retângulos em que eu posso... Então, agora mergulhando fundo, questão de número 1. Vamos ver com atenção que o enunciado era um pouco extenso. Ok, Júlia, Pedrinho? O enunciado era um pouco extenso, né? Ele fala o seguinte: um instrumento musical é formado por 6 cordas paralelas de comprimento diferente. Então, são 6 cordas, todas na horizontal, as quais estão fixadas em 2 hastes retas. Continuando, sendo que uma delas está perpendicular às cordas. O comprimento da corda maior é 50. Então, a corda maior, que é a primeira cordinha de baixo para cima, mais de 50 centímetros. E o da menor é 30. A primeira cordinha lá em cima é 30. Sabendo que as hastes são perpendiculares às cordas e possuem 25 centímetros. Então, as hastes, a inclinada, valem 25 centímetros de comprimento. Da primeira até a última. Está nessa figurinha aí, 25. As cordas são equidistantes, quer dizer, são uma equidistantes, possuem a mesma distância uma para a outra. Então, como são 5 espaços aí, então é 5x. Por que 5x? Porque a distância x de uma corda para a outra é o mesmo tamanho. Agora, ele quer saber a distância entre essas cordas, ou seja, o valor de x. Repara o seguinte, de novo eu posso afirmar a vocês que eu tenho um trapézio retângulo. As laterais são perpendiculares. Mas eu posso reproduzir a base maior, a base menor na base maior. Então, a base maior é 50. A base menor era 30. Se eu reproduzir, eu vou dividir a base maior em 2 partes. Uma 30 e a outra 20. Porque 30 mais 20 dá 50. Como eu sei que as cordas têm o mesmo tamanho, a distância é a mesma, então ficaria 5x. Reparem que você cria um triângulo retângulo, em que 25, no caso, é a hipotenusa. Então, o que fazer? 25 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 5x ao quadrado. 625 é igual a 400 mais 25x ao quadrado. Passei 400 para o primeiro membro, ficaria, no caso, 225. 25x quadrado igual a 225. 25 vai dividindo, ficaria x quadrado igual a 9, x igual a raiz de 9, x igual a 3. Por que apenas 3? Porque é uma figura geométrica. Se não fosse isso, eu pegaria mais ou menos 3. Só como é uma figura geométrica, eu não posso afirmar que existe uma dimensão negativa. Então, no caso, só me serve de valores positivos. Então, no caso, a distância entre 2 cordas é de 3 centímetros. Então, questão número 2 fala o seguinte: uma pipa cuja figura é mostrada ao lado, vocês verifiquem que ela é quase um losango, não é um losango, é quase um losango. E se fosse um losango, as dimensões dos lados seriam iguais. E aí você está observando que não é. Então, foi construída no formato do quadrilátero ABCD, um quadrilátero qualquer, sendo AB congruente com BC, que eles são o mesmo tamanho,
e AD congruente com CD. A vareta BD da pipa intercepta a AC no ponto médio, como se fossem são as duas diagonais dessa figura, formando um ângulo reto. Na construção dessa pipa, as medidas de BC e BE usadas são 25 centímetros e 20 centímetros. Então, BC, olha bem, BC 25 e BE 20 centímetros. Continuando. E a medida de AC equivale a 2/5 de BD. Nessas condições, o valor de DE é em centímetros. Então, reparem bem, existe um triângulo BEC, que é semelhante a um triângulo retângulo pitagórico, de lados 3, 4 e 5. Nesse caso, se eles são semelhantes, eu poderia afirmar que a distância de EC, no caso, é 15 centímetros, eles são semelhantes. Então, AC ficaria 2 vezes EC, igual a 30 centímetros. Isso por semelhança de figuras. Como eu sei que BD, no caso, ficaria 5 meios de AC, então, a BD ficaria 75 centímetros. E se você observar DE congruente com BD menos BE, que ficaria, então, 75 menos 50 daria, menos 20, quer dizer, daria 55 centímetros. Isso aqui você não vai usar contas gerais. Você vai usar a teoria e a semelhança de figuras, que triângulos e retângulos são semelhantes entre si. Por esse motivo, semelhança de triângulos. Poder fazer, se você achar interessante, é que você pode reparar que ele me deu BC e BE, 25 e 20. Se você for reparar o triângulo BEC, ele é um triângulo retângulo, logicamente. Reparem bem que a hipotenusa é o BC, que no caso vale 25. Um cateto é o BE, que vale 20. O EC poderia calcular. Aí ficaria 25 ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais EC ao quadrado. Então, 625 menos 400 igual a EC ao quadrado. 225 é igual a EC ao quadrado. EC, a raiz de 25, EC valia 15. Também uma outra forma de você dimensionar o que você quer. Como as diagonais se cruzam no ponto médio, logicamente o AC seria o dobro. Então, 2 vezes 15 daria 30. É uma forma de dimensionarmos essa figura. Tá? Então, pode ver que você pode usar a teoria para dar condição de você achar a prática. Aí, no caso, ele fala que AC é 2/5 de BD. Eu quero achar o BD. Né? Se o 5 multiplica, no caso, está dividindo e passa multiplicando. Se o 2 multiplica, passa dividindo. Aí que se tornou BD igual a 5 meios de AC. Pela inversão de elementos, tá bom? Questão de número 3 agora. Ao ligar os segmentos de reta, os pontos médios dos lados de um quadrado de 60 centímetros, obtém-se um quadrilátero cujo perímetro em centímetros é... Então, reparem bem, existe, no caso, um quadrado e dentro um quadrilátero qualquer. Vocês vão observar que é um quadrado mesmo, simboliza quase um losango ou um próprio quadrado. E o que nós queremos? Ele fala que foi traçado em relação aos pontos médios, linhas, formando internamente um outro quadrilátero. Ele quer saber qual o perímetro do outro quadrilátero. Mas se eu sei que a dimensão do quadrado é 60
e que a linha que eu tracei, ela toca no ponto médio, quer dizer o quê? Eu partilhei segmentos que têm 30 centímetros. Eu criei, no caso, um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 30. Então, eu iria achar o lado da minha figura. No caso, x ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, ali faltou o quadrado do x, tá? É x ao quadrado. 30 ao quadrado dá 900. 900 mais 900 daria 1.800. Ou seja, x ao quadrado, falta o quadrado ali, por favor. X ao quadrado igual a 1.800. X é igual à raiz quadrada de 1.800. Se você observar, não é uma raiz exata, mas que você poderia fazer uma forma. O que para mim é 1.800? É 900 vezes 2. Então, ó, x igual a raiz de 900 vezes 2. Raiz de 900 é 30, ela é exata, é 30. 2 não tem raiz exata, mas 900 tem. Então, por isso ficou x igual a 30 raiz de 2. Então, quer dizer o quê? Cada lado, para mim, mede 30 raiz de 2. E eu quero achar o perímetro. No caso, a soma de todos os lados. Então, como são, no caso, formei também uma figura de 4 lados idênticos, iguais. O perímetro, para mim, é 4 vezes x. Quer dizer, 4 vezes 30 raiz de 2, que é 120 raiz de 2 centímetros. Resposta à letra D. Isso ele pediu, no caso, se você observar, ele pediu perímetro. Se ele pedisse a área aí, no caso, ficaria o quê? Ficaria diferente. Ficaria 30 raiz de 2 vezes 30 raiz de 2. Que daria, no caso, 900 raiz de 4 ou 1.800 centímetros ao quadrado. E isso ele pediu o perímetro, soma de todos os lados. Na página 97, questão de número 1, fala o seguinte. Determine o valor de x em cada triângulo representado a seguir. Então, eu quero achar o valor de x nos triângulos. Primeira coisa que você tem que ter, primeira informação que eu tenho que dar a vocês, primeiro passo, é pegar o triângulo retângulo e identificar quem você tem de elementos. Quais são os elementos que você tem nas suas mãos para poder usar as razões trigonométricas, que são seno, cosseno ou tangente. Então, na letra A, observe a figura. Tem um ângulo de 30 graus, tem um x e tem um 40. O 40, se você observar, é a hipotenusa, e o x é o cateto oposto ao meu ângulo. Aí vai a situação. Como eu vou trabalhar o cateto oposto e a hipotenusa? São 3 relações trigonométricas: seno, cosseno, tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa, tangente é o oposto sobre a adjacente. Então, na número 1, letra A, como eu tenho o cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno do meu ângulo. Aí eu venho, seno de 30 graus, é o cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 40. Ok? Só que se você observar, eu passei uma tabelinha para vocês, e também tem na sua apostila a tabelinha, na página 96. O seno de 30 graus, ele vale 1/2. Ou seja, no lugar do seno de 30, eu posso escrever 1/2. Então, ficaria 1/2, que é o seno de 30 graus, é igual a x sobre 40. Ok? Multiplicando o cruzado, ficaria então o quê? 2x igual a 40, x igual a 40 dividido por 2. X igual a 20. Então, achei x. Na letra B, reparem quem nós conhecemos. Tem um x e tem um 20 raiz de 3. Correto? Então, reparem que 20 raiz de 3 é hipotenusa. X, ele é o cateto adjacente, que o oposto não tem. Então, adjacente.
Então, reparem que eu tenho adjacente e hipotenusa. Quem eu vou usar? O cosseno. O cosseno de 60 é o cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 20 raiz de 3. Olhando a tabelinha, cosseno de 60 vale 1 meio também. Então, 1 meio é igual a x sobre 20 raiz de 3. Multipliquei cruzado. Fica 2x igual a 20 raiz de 3. Então, x igual a 20 raiz de 3 sobre 2. X igual a 10 raiz de 3. Então, tem que ser com calma, paciência e atenção. Letra C agora. Reparem que eu tenho um triângulo retângulo, dimensões 6x e meu ângulo. A hipotenusa não tem hipotenusa. Mas o 6 é o oposto ao meu ângulo e o x é o que está sobrando. Então, o 6 é o oposto e o x é o adjacente. Qual das três relações eu trabalho o oposto ao adjacente? É a tangente. Então, tangente de 45 é o cateto oposto, que é o 6, o adjacente, que é o x. A tangente de 45 pela tabelinha, ela vale apenas 1. Então, 1 é igual a 6 sobre x. O x divide e passa multiplicando. Então, quer dizer o quê? Que x para a gente é igual apenas a 6 centímetros. Então, para trabalhar as razões trigonométricas, nosso primeiro passo aí é, no caso, identificarmos quem nós conhecemos. No caso, seno, cosseno ou tangente, ok?